Olá pessoal, boa noite. Agora estamos oficialmente no ar com a live sobre teses para não aplicação da decadência, segundo o caput do artigo 103 da Lei 8.213. Então, a decadência para o regime geral de previdência. Quem vai estar conversando comigo hoje é o professor Malcolm Robert Lima Gomes, que é também um estudioso da área, que é também um apaixonado pela prescrição e pela decadência, inclusive dá aula sobre o tema. É um tema que eu gosto muito pessoalmente, foi meu tema de monografia na graduação. Eu escrevi sobre prescrição intercorrente nas execuções, depois a prescrição e a decadência foi tema da minha monografia na pós-graduação, de especialização em regime de direito previdenciário, que o Dr. Malcolm também dá aula sobre o tema, gosta muito do tema, então eu convidei ele hoje para a gente conversar sobre isso. Dr. Malcolm já entrou aqui. Estou com uma irritação na garganta hoje, acho que ando falando demais, deve ser isso. Olá, seja bem-vindo. Olá, José, tudo bem, meu amigo? Como é que você está? Tudo bem, Obrigado. tudo bem. Estava comentando aqui que somos dois apaixonados pela prescrição e a decadência, né? Que a gente Com certeza, gosta estava de até ouvindo conversar, aí. que a gente gosta de conversar sobre isso, porque é um tema que muitos advogados têm dúvida, né? Inclusive estudiosos da área de direito previdenciário têm dúvida. A decadência é um tema relativamente novo, mas a gente já vem tendo que lidar com ela desde 97. Mas em 2019 a gente teve uma mudança significativa na redação do caput do artigo 103, né, Malcolm? E com a MP 871, a gente teve uma clara tentativa de ampliação da aplicação do prazo decadencial em outros atos, porque antes o caput falava apenas no prazo de 10 anos para revisão do ato de concessão. E agora, o caput do 103 fala atos de revisão, fala atos de negativo ou indeferimento de benefícios, né? E a gente tem, então, toda uma nova situação a lidar com relação à decadência. Mas já desde 97, a gente tinha a discussão de para quais revisões, de para quais atos e de que forma se aplicaria o prazo decadencial. Lembrando que o prazo decadencial, então, é de 10 anos, ele está previsto no caput do 103. Malcolm, conta um pouquinho de algumas teses, né, que você tenha como dica para não aplicação da decadência, para que a pessoa, então, possa conseguir revisar o seu ato de concessão ou, eventualmente, pedir a revisão do seu benefício, mesmo tendo transcorrido mais de 10 anos, lá do primeiro dia do mês seguinte ao primeiro pagamento. Tá ótimo, então. Somente obrigado pela oportunidade. É sempre bom, né, falar sobre esse tema, e é raro, né? As pessoas normalmente não têm muito apreço. Nós somos duas exceções, né? Então, olha só, eu tive até a oportunidade, em 2014, fez 6 anos agora, escrever um livro, né, sobre prescrição e decadência no direito previdenciário. É um tema que eu gosto bastante. E, assim, de lá para cá, eu continuo defendendo que em muitas situações, na verdade, na minha leitura, a maior parte das revisões, pelo menos dentre as mais conhecidas, a gente poderia insistir na tese de que não haveria prazo decadencial. E aí me refiro, por exemplo, à revisão do buraco negro, tá, que remonta a quase 30 anos, lá os benefícios concedidos entre a Constituição e a Lei 8.213, né? A revisão do buraco verde, que lá diz respeito a 94, né, a 91 a 93, melhor dizendo. Isso, a lei é de 94, 8.870. Temos a revisão dos tetos, e é tranquila nesse aspecto, né? A revisão dos tetos também não tem prazo decadencial para pedir. Tá? Temos uma discussão sobre a revisão do artigo 29.2, que, no meu entender, para a maior parte, eu diria, 99% dos casos decadencial. E assim, eu penso, até estava costurando algumas ideias aqui para a gente discutir, que há outras situações que a gente poderia também construir, não necessariamente no sentido, dentre essas que eu falei inicialmente, tá? Revisão do buraco negro, revisão do buraco verde, revisão do IRSM, eu incluo aí também, o índice de reajuste do salário mínimo, tá? Revisão dos tetos, não tem prazo decadencial. E por que não teria, né? Porque, olha só, existe uma linha que inicialmente, inclusive,
eu venho defendendo até os dias atuais, embora tenha sido, de certo modo, traído pelo criador dessa linha de entendimento, qual seja o STJ, tá? Então, para mim, é estranho até verificar em certas situações no âmbito do STJ que ele mesmo tem descumprido o que ele orienta, né? A história, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, algo similar. A que ponto eu me reporto? Nesse caso, eu estou falando o seguinte, nós temos uma orientação antiga de hermenêutica que tem sido, ou era mais aplicada no passado no âmbito do STJ, mas que tem sido esquecido, tá? De certa maneira, que é aquela ideia de que prazo decadencial, assim como prescricional, enfim, toda e qualquer regra restritiva de direito, deve ser aplicado igualmente de forma restritiva. Então, nós temos uma linha antiga, que, repito, tem sido, às vezes, infelizmente, com certa frequência, esquecido pelo STJ, que diz o seguinte, prazo decadencial só deve ser aplicado onde a lei disciplinou. Então, se a lei coloca revisão do ato de concessão, então somente as revisões que dissessem respeito ao ato concessório é que deveriam ter prazo decadencial. Toda e qualquer pretensão cujo direito não diga respeito ao momento da concessão não pode ter prazo decadencial porque a lei, a sua interpretação do artigo 103 tem que ser igualmente restritiva. Não cabe ampliar uma norma restritiva. Então, essas revisões, por exemplo, que eu levantei, do buraco negro, por exemplo, é uma revisão que surgiu em julho de 91 para revisar benefícios concedidos até abril, praticamente. Até abril não tinha essa previsão. Só surgiu em julho. Então, não tinha como descobrir em 88 que você ia ter direito a uma revisão em 91. Então, não tem nada a ver com ato concessório. É um direito que surgiu depois, é um direito superveniente. Nas próprias palavras do STJ. Direitos supervenientes não têm prazo decadencial. É o que ele diz para a revisão dos tetos, por exemplo. Sim. Não vejo como não é verdade? Eu não vejo como distinguir a revisão dos tetos da revisão do buraco verde e do buraco negro. Olha só, a revisão do buraco verde, nós sabemos, diz respeito aos benefícios concedidos entre a Lei 8.213, né, 5 de abril de 91, os efeitos, até 31 de dezembro de 93. Só que o direito surgiu em 94. E exatamente para quem tem sobra, né? Para quem tem o incremento, a sobra do teto, né? Do limite ali. Então também é um grupo muito parecido, só muda a época de concessão do benefício ali, né? Inclusive, é o que autoriza a revisão dos tetos é o buraco verde. O que autorizou aquele incremento, aquele índice teto, foi o buraco verde. Então, não vejo como distinguir. Aí eu lembro de outra orientação, outra lição de hermenêutica, que eu também aprendi no âmbito do STJ, e dizia o seguinte, onde se aplica a mesma razão, aplica-se o mesmo direito. Então, se a revisão do buraco negro, a revisão do buraco verde, a revisão do IRSM são direitos posteriores ao ato de concessão, pegando do IRSM a Lei 10.999, eu não vejo como aplicar prazo decadencial se, em situação similar, pode dizer até idêntica à revisão dos tetos, não tem prazo decadencial. Então, eu penso que essa data máxima vem, o STJ peca muito nesse sentido, enquanto órgão responsável pela uniformização, ele não está contribuindo com isso. Porque muitas vezes a gente verifica que para cada revisão ele tem um prazo, uma forma de contar. O que não tem lógica, no meu entender, alguma. Então eu começo com essas aí. Tá? Eu começo com essas orientações aí. E sem dúvida. E a gente tem que entender que a própria jurisprudência do STJ com relação à decadência, ela começa de uma forma protetiva, dizendo, por exemplo, que a decadência não se aplicava para os benefícios anteriores a 97. 97 foi a criação da decadência no direito previdenciário. Até ali a gente só falava em prescrição. Prescrição, no caso, relativa aos últimos 5 anos ali, né, das parcelas em atraso, e a decadência vindo atingir o direito à revisão mesmo, coisa que até ali o STJ dizia que era imprescritível, não se prescrevia o fundo de direito, apenas as parcelas a se receber. E daí o STJ, quando surge a decadência, em 97, por uma MP 1573... 28, se não me fala a memória. Eu não me recordo o final, 1523, mas é 1523. Isso mesmo, 1523, isso. Na 9ª edição dessa MP, colocaram ali o caput do 103, mudaram para prever o prazo de 10 anos para rever o ato de concessão dos benefícios. E o STJ inicialmente diz, olha, esse prazo não se aplica aos benefícios concedidos antes de 97, porque não tinha prazo lá, quando o benefício foi concedido, o segurado incorporou seu patrimônio jurídico com benefício que não prescreve, não atinge, não decai o direito de revisar a concessão,
Mas se ele vai ter aplicado só, vai poder receber os últimos 5 anos ali, respeitado ali algumas questões de que não aplica a prescrição para menores, incapazes, enfim, na forma do Código Civil. E daí, mais tarde, num movimento que vem da TNU, o STJ, então, altera o seu entendimento e diz, não, se aplica sim para os benefícios concedidos antes, não há direito adquirido, isso aí é um regime jurídico, né? A decadência seriam regras diferentes que não se incorporariam ao direito do segurado ali, e se vier um prazo, nesse caso, ele se aplicaria, mas não de forma retroativa. Se aplicaria dali em diante. E foi a mesma tese que daí o Supremo depois vem estabelecer em repercussão geral, dizendo que a decadência se aplica sim aos benefícios antes de 97, mas ela começa a contar do primeiro dia do mês seguinte, após o primeiro pagamento, depois da MP que criou a decadência. Então, os benefícios antes de 97 vão prescrever todos ali em agosto de 2007. Aliás, vão decair em agosto de 2007, né? E o STJ, então, ele vem numa corrente positiva e vem aos poucos alterando, às vezes, o seu entendimento no tocante à decadência. E é uma preocupação que eu tenho agora, em especial porque se a gente for levar em consideração a nova redação do caput do 103, a tentativa do governo, também por medida provisória, em 2019, através da MP 871, foi ampliar muito, né, Malcolm, a aplicação do prazo decadencial. Agora eles querem aplicar a decadência, inclusive, para negativa de benefício. Coisa que o Supremo lá atrás, quando julgou essa questão dos benefícios anteriores a 97, disse que o direito ao benefício, por ser um direito fundamental social, não poderia ser atingido pelo tempo, né? Que não decairia o direito ao benefício em si. E aí eu tenho uma preocupação, que com essa nova redação, a gente tem ainda mais retrocesso no entendimento que os tribunais já vinham tendo até agora, por exemplo, no tocante às emendas, algumas regras de alteração, porque a gente tem o ato de manutenção e tem o ato de concessão e os atos de manutenção. Então, quando começa o benefício, aquele primeiro ato é o de concessão, mas depois, todo mês tem um reajuste, né? Tem os atos de limitação ao teto, são atos de manutenção. Esses atos, no entendimento até 2019, é que esses atos não estariam incluídos dentro dos atos que poderiam decair o prazo de revisão. E agora, a tentativa da alteração do caput do 103, me parece ser incluir muito mais atos do que apenas os atos de concessão, né? E atos de revisão, atos de manutenção, atos de negativa, cancelamento, indeferimento, suspensão de benefício, tudo se tentou incluir ali. E me preocupa um pouco qual vai ser a reação dos tribunais nesse contexto. Não sei o que você pensa assim, com relação a isso, Malcolm. Olha só, assim, eu tenho feito a seguinte leitura no primeiro momento, tá? Primeiramente, só para... Normalmente, quando cogita da SNP 871, né? Do dia 18 de janeiro de 2019, tá? Mas só um parêntese, Gisela, que a nossa amiga Suzy, lá do Rio, né, presidente da Comissão lá de Direito Previdenciário do Rio, deu boa noite, está com a gente aqui, um prazer enorme, um beijo grande, amiga Lia, boa noite, aliás, Suzy, boa noite. Suzy, tá os bom? demais todos que estão aqui com a gente já tem quase 50 pessoas ao vivo com a gente nesse tema, que é um tema tão desafiante, né, Malcolm? Com certeza. Sejam todos muito bem-vindos e muito obrigado por estarem acompanhando a gente aqui. Com certeza. Então, olha só, primeiramente, vamos para essa decisão do Supremo, né? Eu, particularmente, acho o seguinte, que a decisão do Supremo, na primeira oportunidade, tá, eu lembro que no voto do ministro Luiz Roberto Barroso, ele disse o seguinte, tem uma pequena frase que me fez refletir, dizendo o seguinte, na verdade, ele disse que não tinha prazo decadencial para requerer benefício de acordo com a legislação em vigor. Agora mudou a legislação, então eu, particularmente, penso que uma vez chegando ao Supremo Tribunal Federal, a gente pode ter uma nova orientação no sentido de que a partir de agora, ao tempo em que a lei mudou, seria possível sim a gente entender pela existência de um prazo decadencial também para requerer, para restabelecer benefícios, com uma ressalva. Seguindo a mesma orientação do Supremo, para as negativas anteriores a 18 de janeiro de 2019, não há que se falar em prazo decadencial. Para benefícios negados antes, tá? Eventualmente o prazo começaria a partir do dia 18 de janeiro. Então é isso que eu tenho falado até nas minhas aulas. Então benefícios
embora haja mais de 10 anos que tenha sido negado, o prazo de 10 anos inaugurado pela MP 871 só começa para essa pessoa no dia 18 de janeiro. Então, a rigor, essa pessoa teria até 2029 para entrar com esse pedido, com direito a receber os últimos 5 anos de parcelas, porque o parágrafo único do artigo 103 não foi modificado, né? Então, Sim, sem a dúvida que a prescrição pretensão do continua governo mesmo. Isso. Então, eu penso que a situação é diferente, tá? Em face dessa ressalva, que não está na ementa, mas está no voto do Luiz Roberto Barroso. Então, eu não entendo, particularmente, que a decisão anterior do Supremo seja de plano como um todo aproveitável nessa nova ordem legal. Eu penso que um novo histórico, um novo contexto que deve chegar ao Supremo, e não me surpreenderia se ele convalidasse que esse prazo, como ele colocou até o Luiz Roberto Barroso, ministro na época, é um prazo razoável, né, que ele entendeu que era constitucional e que era razoável para as pessoas buscarem os seus direitos. Porém, eu acho o seguinte, já aproveitando a deixa que você colocou, tá, até pegando, se você falou a respeito da orientação do STJ, que era uma em 2012 e mudou, né? Eu penso o seguinte, que mesmo antes do Código de Processo Civil, nós já tínhamos previsão para que os tribunais superiores se valessem daquela chamada overruling, né? Digamos, da guinada jurisprudencial. O que seria isso? Que quando há uma mudança brusca na jurisprudência, seria possível modular os efeitos dessa nova orientação. E eu penso que o STJ e o Supremo têm perdido muitas oportunidades, até a gente deveria cobrar mais, porque isso ofende de frente, frontalmente e fatalmente, na minha leitura, o princípio da segurança jurídica e da confiança legítima. De repente, todo mundo estava apostando as fichas no STJ, que, enfim, era o responsável pela interpretação da lei federal, e tinha posicionamento pacífico, né, que não tinha prazo. Pacífico. Aí, da noite para o dia, chega o ministro lá, bem convincente, né, infelizmente falecido, nosso querido, saudoso Teori Albino Zavascki, que convenceu os outros do STJ, né, a mudar em pouco tempo. Bastou mudar a orientação, lembremos, a competência, né, da primeira sessão, da terceira para a primeira, e eles mudaram radicalmente, desprezando totalmente uma história de longa data, né? Infelizmente tem se repetido com muita frequência no direito previdenciário perante o STJ. Então eu penso, tá? É um dos pontos que eu queria levantar com você. Primeiro, isso aí de longa data eu venho falando, toda vez que houver uma mudança brusca na jurisprudência, em respeito a esse princípio máximo da segurança jurídica, da confiança legítima também depositada no Poder Judiciário, nós deveríamos modular. Não é justo pegar todo mundo de saia justa ali, saia curta, de surpresa, da noite para o dia. E lembrando tá? assim, né, Malcolm, quando eles decidiram isso em 2012 ali, eles estavam decidindo que decaiu em 2007. Então, eles já estavam dizendo que no momento em que eles disseram que decaiu, eles alteraram uma jurisprudência que vinha dizendo que não decaía e dizendo que, apesar de eles terem dado 10 anos, Perfeito. eles deram de 97 a 2007. Então, quando eles disseram, já tinha decaído tudo. Né? As pessoas Porque é mais absurdo ainda, tempo, né? elas não tiveram nem tempo de dizer, não, então agora eu vou ter que correr e ir atrás do meu direito. Porque elas vinham de um entendimento que elas estavam confortáveis, não havia prazo, para um entendimento que o prazo acontecia, existia e já tinha acabado. Ainda que não tivesse acabado lá do momento da concessão do benefício deles, acabou em 2007, porque contou 10 anos de 97, né? E 5 anos atrás, né? Isso. E uma coisa que eu acho interessante da decisão do tema 313, para quem quiser conhecer, o tema que julgou a decadência no tocante aos benefícios antes de 97 no STF, foi o tema 313. E ele firmou duas premissas na repercussão geral. Porque quando a gente tem uma repercussão geral, a gente tem uma controvérsia, uma pergunta, e é firmada uma tese. A tese que o Supremo firmou tem dois pontos. Primeiro ponto, inexiste prazo decadencial para a concessão inicial do benefício previdenciário. Ponto. Esse foi o primeiro fundamento que eles deram ali ao firmar a tese. Segunda parte da tese. Aplica-se o prazo decadencial de 10 anos para a revisão dos benefícios concedidos, inclusive os anteriores à MP 1523 de 97, hipótese em que a contagem do prazo lá iniciou-se em 1º de agosto de 97. Então, a gente tem aqui... E eles só adentraram a questão ali de que não tinha prazo, eles não estavam discutindo efetivamente a constitucionalidade ou não da decadência, mas de forma indireta eles acabaram por reconhecer que a decadência podia existir, reconhecendo a constitucionalidade dela, né? A questão não era se a decadência era constitucional de forma
direta, a pergunta não era essa. Mas se ela podia ser aplicada de forma retroativa ou de alguma maneira para os benefícios antes. E daí ele vem dizer que não pode para concessão do benefício, mas ele não falou especificamente que não pode para cancelamento, né? Que não pode para indeferimento, ele não pode para concessão. E o que se tenta construir agora com o novo caput são mais hipóteses de aplicação. E essas hipóteses abrangem negativa, suspensão, cancelamento, os atos de revisão, de manutenção. Então, mais hipóteses de aplicação da decadência. E num contexto em que a gente sabe que leva, ainda que com a repercussão geral, muito tempo até as matérias se pacificarem em direito previdenciário. A gente discute muito tempo a revisão para chegar ao final e se ter uma resposta, né? Lá do Supremo. O próprio Supremo fica, às vezes, 5, 10, 15 anos com um processo para julgar. Né? E nesse contexto, muitos segurados esperam, não entram com a ação logo no início, ficam esperando, talvez um julgamento, ou porque não tem justiça gratuita, ou porque tem um receio, e ficam esperando. E essa espera pode significar a perda do direito completo da revisão, né? E a minha preocupação é que se entenda que tenha, por exemplo, prazo para requerer o benefício. Então, você implementou os requisitos, né? Você tem prazo para requerer? Não. Você poderia requerer a qualquer momento, né? Mas e se foi negado? E você esperar mais de 10 anos para discutir essa negativa, você perde o direito ao benefício em si? Boa pergunta. Eu tenho a seguinte perspectiva sobre isso. Primeiro, né, que não é possível aplicar de forma retroativa a MP 871. Então, na pior das hipóteses, o prazo vai terminar em 2029. Tá? Segundo, vamos antecipar o tempo, vamos chegar em 2030. Vamos imaginar que alguém em 2030 teve o benefício negado agora em 2020 e não entrou na justiça. Eu, particularmente, entendo o seguinte, que aquele requerimento, sim, você não poderia mais executar, digamos, cobrar. Mas uma vez feito um novo requerimento, se abriria um novo prazo de 10 anos. Tá? Porque, enfim, o benefício em si, ele não tem prazo. Poderia ter para utilizar aquele requerimento anterior. Então, é isso que eu tenho levantado e defendido. Tá? Então, mesmo que vale a partir de agora, para quem perder esse prazo, não é que ele vai perder o direito em si ao benefício, ele vai perder o direito a usar aquele requerimento anterior, permitindo-se, pois, uma vez feito um novo requerimento, novos 10 anos e assim sucessivamente. Porque o direito ao benefício, o benefício em si não poderia decair, né? Até porque o benefício ele é incorporado ao patrimônio jurídico mediante anos de contribuição, né? Pensa, se você perder o direito ao benefício, você vai o quê? Perder os 30, 40 anos de contribuição que a pessoa teve? Ela não vai mais poder utilizar aquilo? É surreal se pensar. Não tem lógica alguma. Não tem lógica. Isso sequer está no caput do 103, né? Porque agora a gente tem previsão de que o prazo conta para o benefício concedido, conta para o benefício que foi revisado, conta para o benefício que foi negado, e conta para o benefício que foi cancelado ou cessado. Então, por exemplo, um auxílio-doença, uma aposentadoria por invalidez que passe por um pente fino e seja cessado, depois a pessoa não poderia mais pedir um auxílio-doença, uma aposentadoria por invalidez, entendo que, claro, né? Primeiro, acho que não deveria haver decadência nesse prazo, mas, no mínimo, essa interpretação de que tudo bem, ele não poderia mais aproveitar aquele pedido, mas ele teria direito a pedir uma nova avaliação independente do prazo decorrido, porque o direito ao benefício em si não pode ser atingido pelo tempo, né? Porque ele não pode perder aquilo que se incorporou. E lembrando que o tempo também se incorpora ao patrimônio jurídico, né? O tempo contribuído tanto para retirar a incertidão de tempo, seja para exercer através de um benefício, né? Concordo plenamente, né? Não tem essa... É como se fosse praticamente uma pena perpétua. Você não aproveitou, você perdeu tudo que você pagou. Isso não existe, né? Não tem lógica alguma. A minha leitura, não. Inclusive, só pegando também o gancho que você comentou, eu, particularmente, eu defendi isso 6 anos atrás, nesse livro que eu escrevi com o amigo Carlos Brito, entendendo o seguinte, tá? Um dos pontos até que eu levantei, eu mandei, embora de forma em cima da hora para você, mas eu mandei alguns tópicos aí que eu queria levantar, e um deles é justamente esse. Eu, particularmente, penso o seguinte, a gente tem que buscar um ponto de equilíbrio aí. Eu penso que quando o direito é um direito que eu coloquei até como direito novo,
quando se trata de um direito que não teria como cobrar do INSS que ele concedesse, e só a justiça foi quem deferiu, como você bem colocou, depois de 10, 15 anos, eu penso que não haveria que se falar em prazo decadencial até a decisão do STJ do Supremo a respeito. Porque como taxar alguém de inerte se não tinha como cobrar do INSS? Como dizer que ele dormiu no ponto? Tá? Então eu penso que certas revisões, reconhecidas apenas pela via judicial, o prazo decadencial deveria começar a contar do trânsito em julgado daquela decisão do Supremo do STJ. Tá? Por exemplo, a revisão das atividades concomitantes. Não tinha previsão na legislação anterior a 2019 para o INSS aplicar aquela tese. Só a justiça. Então, eu particularmente penso que, no caso, então, que foi modificada a lei, eventualmente o prazo deveria começar a partir da mudança da lei ou da decisão do STJ. Não tendo, por outro lado, aí nós temos que encontrar um ponto de equilíbrio, também como cobrar parcelas anteriores do INSS. Porque eu parto daquela ideia, o INSS só deve pagar alguma verba retroativa se ele estiver errado, se ele tiver cometido algum erro, ainda que seja por omissão. Porém, ao tempo em que uma eventual revisão, e aí valeria para qualquer situação, somente foi reconhecida pela Justiça, que deu uma nova interpretação, tá, àquele comando legal, eu não vejo como o INSS tendo errado e daí cobrar atrasados do INSS. Bom, aí é uma faca de dois gumes. O que eu quero dizer com isso? Que nessas hipóteses revisionais, deveríamos esquecer essa ideia de que o prazo começa da primeira parcela recebida. Na verdade, só deveria começar a partir da decisão do STJ do Supremo, e isso após ampla divulgação para a população em geral. E aí sim a gente poderia taxar alguém de inerte ao tempo em que soubesse do seu direito. Tá? Porém, repito, na revisão das atividades concomitantes, por exemplo, em 2018 o STJ sedimentou com a turma nacional. Então, a partir dali, tá, divulgada essa tese, não havendo mais nenhuma discussão, eu penso que aí sim poderíamos falar em prazo decadencial. Antes disso, não. Até mesmo como você bem colocou, e tem até um livro que trata dessa hipótese, que eu achei bem interessante, ele entendendo o seguinte, que o prazo decadencial, para as revisões, por exemplo, ao tempo em que estivesse no Supremo, o prazo deveria ser estancado, até para gerar uma certa segurança jurídica e não abarrotar o Poder Judiciário com falsas expectativas. Então, seria razoável dar essa interpretação de que, enquanto estivesse no Supremo ou do STJ, por exemplo, não corresse mais prazo decadencial, para que as pessoas pudessem aguardar tranquilamente o resultado. Eu penso que seria altamente coerente e em que pese, né, poderia alguém levantar, mas nós estamos falando em prazo decadencial, que não se interrompe nem se suspende. Mas não é bem assim, tá? Não é bem assim, até mesmo porque, no meu entender, forçaram sobremaneira a barra com a revisão do IRSM, por exemplo, que não tinha previsão legal em lugar algum na Lei 10.999 de 2004, dizendo que aquela precedida pela MP 201, relembremos, né? Medida MP de 201 de julho de 2004, que a jurisprudência entendeu que teria ocorrido a renúncia ao prazo decadencial. E nós sabemos que decadência, a rigor, não se suspende nem se interrompe, e muito menos se renuncia, a não ser de forma expressa e na lei. E não tem como extrair essa conclusão de que a MP 201 houve a renúncia à decadência para a revisão do IRSM. Mas onde eu quero chegar com isso? É que quando se quer, a jurisprudência dá um jeito, dá uma leitura, faz uma leitura. Então não é a ausência de previsão legal que poderia concluir pela impossibilidade dessa ideia lançada nesse livro sobre prescrição e decadência. Seria altamente razoável, tá? Eu entendo e bastante justo que houvesse essa possibilidade de se entender que ao tempo que chegasse, por exemplo, no STJ ou no Supremo, suspendendo o processo, suspenderia também a prescrição e a decadência, tá? Para todo mundo, para impedir que as pessoas, todo mundo se corresse para o Poder Judiciário, porque se não entra, vai perder. Então fica aquela ideia. E ao tempo em que houvesse essa decisão, olha, não, está garantido para todo mundo, ou todo mundo vai ganhar, ou todo mundo vai perder. Pelo menos seria, inclusive, um respeito à Constituição, que coloca que a lei é igual para todos. E não o que nós temos hoje, que todo mundo que litiga com direito previdenciário conhece, é essa loteria, né? Essa loteria previdenciária, dependendo para quem cair, você pode ter direito ou não. E a gente verifica muito isso aí na quarta região. Na quarta região, eu sou fã das decisões, tá? Porque, enfim, são decisões que a gente verifica que há 10 anos se mantém. A coerência, embora não de modo geral, no juizado não vai pedir demais. Mas, vez ou outra, algumas revisões a gente encontra de 10 anos se mantendo, tá? O que a gente não tem no STJ, a gente não tem garantia nenhuma. Então, eu penso que mais do que nunca,
está na hora da gente repensar, apresentar, especialmente ao STJ, a data máxima venha, os princípios da segurança jurídica, da coerência, da confiança legítima, das decisões que eles mesmos iniciaram, para mostrar para eles as lições que eles nos passaram e que eles estão descumprindo sem qualquer justificativa. O pior de tudo é isso. É que simplesmente se muda da noite para o dia e não há nenhuma justificativa. Mudou por quê? Simplesmente porque mudou a composição ou alguém mudou de pensamento? Eu acho que é muita loucura que nós vivemos hoje em dia no direito previdenciário, particularmente. Sem falar no bombardeio de normativas, né? De instrução, de Sim. decreto, de medida provisória, a gente ainda tem um bombardeio de jurisprudência nova e de alteração de Não é jurisprudência. fácil, né? Mas eu acho que nessa teoria que você está levantando, que ela é bem interessante realmente, a gente tem dois pontos. Uma é que poderia se pleitear, inclusive a gente recebeu na Diretoria de Atuação Judicial do IBDP, a gente remeteu, do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, a gente remeteu à Diretoria de Assuntos Legislativos para que pleiteasse uma mudança normativa com relação a isso, porque o pleito foi esse, foi que especificamente com relação à revisão da vida toda, que agora foi decidida pelo STJ e foi aceito o recurso extraordinário remetido ao STF, que essa revisão, que fosse pleiteada a suspensão da decadência para esses benefícios. E daí Perfeito. a Diretoria de Atuação Judicial entendeu que através do IBDP, na atuação judicial, a gente não teria como fazer esse pleito, mas que talvez uma alteração legislativa também pudesse auxiliar e avançar nesse ponto, né? Teses que tivessem a repercussão geral reconhecida ou repetitivo admitido, Ótimo. deveriam ter a suspensão, talvez, do prazo decadencial para que as pessoas pudessem aguardar e não correr à justiça. Porque, vamos pegar essa revisão especificamente, né? Ela é uma revisão que, a meu ver, se aplica à decadência. Porque ela revisa o ato de concessão, né? Ela muda os salários de contribuição para antes de 94 e o INSS faz só com os posteriores de 94 e ela pega tanto antes quanto depois. Só que quando um cliente chega no escritório e ele pergunta, doutora, tem uma resposta final? Não, a gente não tem uma resposta final. O STJ deu a decisão favorável, mas agora foi para o Supremo. A gente não sabe nem se o Supremo vai admitir ou não o recurso extraordinário, mas está lá um recurso extraordinário para analisar. E se ele admitir, vai ser uma repercussão geral e vai provavelmente sobrestar os demais processos, como eles já estão sobrestados em razão da decisão do STJ. Nesse contexto, qual o prazo dessa decisão do Supremo? A gente não tem como dizer também, né? E daí a pessoa, às vezes, não é uma pessoa que você faz o cálculo e a diferença dá alta, ela não vai litigar no juizado, ela teria sorte, nesse ponto até um pouco de azar, de cair no rito comum. E no rito comum a gente tem o quê? Custas, risco de sucumbência, né? Valor da causa alto. E daí ela pergunta, devo ou não devo ajuizar? Fica a seu critério. Mas se estiver acabando o seu prazo, se o benefício foi concedido a algo muito próximo de 10 anos e você já começou a receber logo em seguida da concessão, da data de início registrada da DEB, se você não entrar, você vai perder o direito de revisar, ainda que depois o Supremo venha dizer que tem direito, né? Porque o prazo de decadência fulmina esses direitos. Se a pessoa não entrar, e daí ela fica naquela dúvida, né? Entro, corro o risco, ou espero, e se o Supremo eventualmente não julgar logo, eu vou ficar, daqui a pouco todo mundo recebeu e eu não. E é difícil para o segurado fazer essa escolha, e é até injusto que seja colocado todo esse peso em cima dele. Então, sem dúvida, a questão de que se suspendesse o prazo da decadência durante esses temas, assim como suspendem os processos, que suspendessem a decadência também. Mas eu entendo, inclusive foi remetido, o doutor Diego Cheruli, que é o diretor de atuação na Diretoria de Assuntos Legislativos, ele se prontificou a tentar entrar em diálogo com os deputados, com os senadores, para quem sabe levar esse pleito lá, para ver se a gente consegue algum avanço com relação a isso. O pedido administrativo é algo que poderia ser tentado, também a gente tem dado entrada nesse sentido, mas às vezes o pedido é respondido imediatamente, né? Você entra e a resposta é imediata, e o pedido só interrompe ali, a decadência zera, mas às vezes não
não resolve todo o caso, né? Outra coisa que a gente tem que também pensar, desse exemplo que você estava dando, é que eu acho que essa suspensão, interrupção da decadência, deveria contar apenas para quem não entrou com o processo, porque para quem já entrou, teria que ter atrasados, né? Porque você falou que não teria Com prescrição. certeza. Então, se a pessoa Isso. já entrou, se ela exerceu o direito dela antes, ela teria que ser tratada naquela regra de decadência de 10 anos e prescrição de 5. Só para quem eventualmente não entrou e que fosse usar esse direito após o seu prazo, mas dentro do prazo, se contado da data de uma repercussão geral, é que daí teria essa distinção ali com relação aos atrasados, né? Bom, aí é o seguinte, eu acho que aí vai depender da situação. Se for um direito, conforme eu coloquei, um chamado direito novo, colocando entre aspas, reconhecido pela jurisprudência, ele teria direito a partir da minha leitura, para encontrar um ponto de equilíbrio, a partir do ajuizamento da ação. Diferentemente daquele que estava aguardando, só teria depois que ele ingressasse, se não houvesse eventualmente algum acordo com o INSS. Quanto ao que você falou, tá? Primeiramente, só para deixar claro, então eu entendo que seria a partir do ajuizamento, aquele que já entrou antes receberia dali por diante, sem falar em atrasado. O que estava esperando, mas não, sem atrasado, só do ajuizamento, tá? Nessa questão do direito novo. Digamos, um direito que foi reconhecido só pela via judicial. Ah, tá. Que ele entrou depois da decisão final do Supremo. É isso? Aí, veja só, vamos imaginar alguém que entrou antes. Entrou um ano antes, então ele receberia de um ano para trás e em diante, mas não teria aqueles últimos 5 anos. Mas porque assim, eu penso que não há como ficar com o melhor dos dois mundos. O que é que eu estou defendendo? Tá? Que eventualmente, nessa situação de algum direito novo, não haveria prazo decadencial para ninguém. O prazo só começaria a contar da decisão do Supremo. Então, não importa se a pessoa estava 10, 15, 20 anos aposentada, ela não seria penalizada. Tá? Porém, ao tempo em que abrisse essa oportunidade do prazo decadencial só a partir da decisão, que é o lado positivo, por outro lado, para buscar um equilíbrio, não teria atrasado algum, porque, repito, na minha leitura, o INSS não poderia ser condenado a pagar algum valor atrasado se ele não poderia ter agido de forma diversa. Ele estava seguindo a lei, ele estava atento ao princípio da legalidade. A questão é que a interpretação dada pelo Poder Judiciário foi diferente do que ele colocou, mas ele não teria como conceder, por exemplo, a revisão da vida toda. Ele não tem até hoje como, na verdade, porque essa decisão do STJ não o vincula. Então, não vejo como cobrar da INSS em situações, repito, em que ele não errou. Tá? Mas isso é só o que eu defendo. A jurisprudência não tem acompanhado, sempre dá os últimos 5 anos, mas, porém, cobra o prazo de 10 anos. Então, alguns ganham, outros saem perdendo. Então, o que eu estou querendo achar é um meio termo para que todo mundo ganhe, embora em menor proporção. Tá? Mas daí todas as revisões não teriam decadência, mas também não teriam atrasados. Porque as revisões são baseadas em interpretação. Interpretação do INSS versus a interpretação do segurado. Então, não teria atrasados mais para revisão nenhuma. Não necessariamente, porque, olha só, a revisão do artigo 29.2 é um erro grosseiro. Do artigo 29.2, que lembremos, foi o decreto contra a lei. O decreto restringindo o alcance da lei, então ele foi flagrante o equívoco. Né? Então, naquela revisão não tem o que discutir. Então, até que o próprio INSS reconheceu e ainda disse que ia pagar os últimos 5 anos lá em 2010, né, com aquele decreto de 15 de abril de 2010. Sim. Então, nas situações em que... Fizeram memorial circular, inclusive. Isso, número 21, né, de 15 de abril. Então, nessa situação, aí não, aí tem que pagar, inclusive, no meu entender, não deveria ter nem prescrição, porque é ridículo a própria administração pública ir contra a legalidade e se valer, se beneficiar da sua própria torpeza. É dizer, olha, eu vou aqui enganar muita gente por 10 anos, só vou pagar os últimos 5. Então, eu penso que nessa situação a gente não pode ter o mesmo resultado. Quando é flagrante a ilegalidade do INSS, como for caso dessa revisão, pagar 5 anos seria pouco, tá? No meu entender. Nós temos que atribuir a responsabilidade para o INSS, a qual é dele. Porque nesse ponto, antes de voltar para a questão da interrupção pelo requerimento, eu só queria lembrar o seguinte, eu tenho ouvido aí nos bastidores que o STJ tem uma preocupação em não deixar nenhuma revisão sem prazo decadencial. Mas até onde vai a legitimidade dessa preocupação? O que é que ele tem a ver com isso? Isso é problema do INSS. Ele não tem nada a ver de se vai ficar sem prazo ou não. Foi ele quem disse que as revisões baseadas em fatos supervenientes não têm prazo decadencial. Então, como agora querer aplicar para todo mundo, para toda e qualquer revisão?
Não tem lógica alguma no meu entender. E nesse contexto, Malcolm, até vou botar a pergunta. E quem tiver pergunta, tem um pontinho de interrogação ali embaixo. Você pode colocar ali que daí a gente consegue lançar na tela para o professor ver, para os demais assistirem também. Ali tem uma pergunta, Ferreira Lucas. No caso de tempo especial não analisado pelo INSS no pedido de aposentadoria, aplicaria decadência? E daí aqui não tem. Isso sabendo que a possível conversão alteraria a RMI, que foi inclusive objeto de um tema recente do STJ, né? Isso. É que, salvo engano, não foi julgado ainda, né? Então, eles até julgaram, eles juntaram o tema, mas ainda não publicaram a tese firmada. Mas no julgamento ficou debatido no sentido da aplicação. Só que a tese ainda não foi publicada lá, pelo menos até semana passada, quando eu consultei esse tema, não tinha ainda sido publicada a tese, mas vai ser no sentido, né? Pelo menos o debate no dia foi no sentido de que se aplica sim, que é toda aquela discussão do tempo não analisado na via administrativa. Isso. Né? Que Bom, tinha isso aí... que tinha a questão do direito ao melhor benefício, lá ali das retroações, que eles já tinham dito que aplicava, e daí a questão dos temas dos direitos, dos tempos não analisados, que daí o STJ também sinalizou, pelo menos no debate, ainda não tem a publicação do acordo, que haveria aplicação da decadência. E daí eu chamei exatamente para ressaltar esse ponto que você está falando. O STJ e o próprio STF têm uma preocupação, e o governo, através da MP 871, né, de abarcar o máximo de revisões, concessões, o máximo de atos dentro do prazo decadencial. Não só dos últimos 5 anos, né, não só da prescrição, mas do prazo para rever os atos mesmo, né? E essa questão do tempo não analisado entrou nisso também. O que é um grande equívoco. Tá? O que é um grande equívoco, porque se não foi analisado, se não diz respeito ao ato de concessão, não é para ter prazo. E aí eu lembro sempre o seguinte, tá? Deixa eu tentar explicar uma tese, uma teoria que eu particularmente tenho. Olha só, se tem algum tempo que não foi analisado pelo INSS, você poderia ir direto para a via judicial? Segundo o entendimento do Supremo? O que o Supremo entendeu no RE 631-240? Que quando a revisão envolver matéria de fato que não foi levada ao conhecimento do INSS, você não pode ir direto para a via judicial. Você tem que passar primeiro pelo INSS. É indispensável, exatamente. Então, se é indispensável, o que isso traz como consequência? Que, na verdade, não tem prazo algum, porque você precisa primeiro da negativa do INSS. Então, pegando o gancho dessa questão do tempo especial, não tem prazo algum correndo, esse é o que eu defendo também de longa data. Na verdade, o prazo começaria quando? Depois que você provocasse o INSS e ele eventualmente negasse. Quando ele negasse, aí sim começaria o prazo de 10 anos. E na minha leitura, isso já se fazia presente na redação anterior à medida provisória 871, lá no final, que colocava, são 10 anos a contar da data do primeiro dia do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação, ou do dia que você tomar conhecimento da sua pretensão que foi negada. Essa segunda parte serviria para essa situação. Então, se você tem um tempo especial, respondendo a pergunta do colega, que não foi apreciado pelo INSS, você sequer pode pedir a revisão na via judicial, porque vai lhe faltar interesse de agir. Você primeiro tem que ir para o INSS. Então, não importaria, na minha leitura, se tem mais ou menos que 10 anos. Não começou sequer o prazo para você. Mas, por outro lado, também não teria atrasado, tá? Porque, enfim, o INSS não errou. Eu volto àquela ideia que eu levantei. O INSS não errou porque você nunca apresentou aquele documento. Então, a gente tem que achar um ponto de equilíbrio. Então, na minha leitura... porque o documento nem existia. Oi. Parte desses documentos Justamente. são obtidos através de uma ação trabalhista ou de uma ação para trazer um PPP, por exemplo, que o documento pode ser completamente novo, né? Inclusive, na questão de ações trabalhistas, a decadência deve ser interpretada de forma diferenciada. Com certeza. E o próprio STJ, ontem mesmo, foi antes de eu estava comentando, o próprio STJ, e juntando o que eu estou colocando para vocês, o próprio STJ diz que revisões de benefícios com base em sentença trabalhista, você não pode ir direto para a via judicial. Você tem que passar primeiro pelo INSS. Tá? Passar primeiro pelo INSS, porque é uma revisão de matéria de fato. Então, na minha leitura, toda e qualquer revisão que para você entrar na justiça, primeiro tenha que passar pelo INSS,
não tem prazo decadencial algum sequer correndo. Quando é que vai contar? A partir do momento que você provocar o INSS e ele negar, aí sim começa a contar o prazo de 10 anos. Bom, mas aí não posso ficar, volta aquela ideia, com o melhor dos dois mundos. Então, na minha leitura, para tornar mais fácil essa tese, o atrasado só seria da data do pedido da revisão, da DPR, em diante, sem atrasado algum, porque o INSS não teria errado ao tempo em que não estava de posse daquela documentação que poderia redundar numa majoração. Tá? Então, eu penso, seja o tempo especial, seja um tempo rural, qualquer situação que para você pedir a revisão primeiro tem que passar pelo INSS, não tem prazo algum, porque, enfim, não temos uma negativa da sua pretensão. Então, nós não podemos dissociar esse julgamento do STJ da decisão do Supremo. Tá? O Supremo disse que esses períodos não analisados no ato de concessão, eles, antes de serem levados para a via judicial, precisam passar pela via administrativa. E isso traz como consequência o fato de que, isso ficou mais claro agora na minha leitura com a MP 871, o requerimento administrativo interrompe sim o prazo decadencial e você terá novos 10 anos depois que você souber que foi negado. Bom, mas aí seriam 20 anos. Bom, que seja, não importa. A questão é que nós temos expressa previsão na lei de se interromper o prazo decadencial, razão pela qual é inaplicável aquela ideia de que o prazo decadencial não poderia ser interrompido, por não ter previsão legal, porque na verdade existe. Agora, o inciso segundo, inclusive, do caput, porque agora o caput não é sozinho, ele tem o inciso 1 e 2, né? E o inciso segundo fala ali, começa a contar os 10 anos do dia em que o segurado tomar conhecimento da decisão de indeferimento, cancelamento, cessação do benefício ou da decisão de deferimento ou indeferimento da revisão de benefício no âmbito administrativo. Então, tem ali a questão do novo início de prazo de 10 anos a contar desse ato de indeferimento ou deferimento da revisão. Porque se você ganhar uma revisão, isso, uma parte só, né? Você teria 10 anos a contar dali para rever mais alguma coisa, né? E falando em requerimento negado, a gente tem uma pergunta aqui também do Cipriano. Tive requerimento negado em 2011. Tive um requerimento negado em 2011. Vou recorrer administrativo agora, tudo bem? Acredito que sim, até porque de 2011 até agora a gente ainda está dentro do prazo decadencial desta negativa, né? Então, mas... Só faltou ele responder também, que ninguém sabe se é uma ação, se ele requereu o benefício ou ele pediu a revisão. Se for requerer o prazo, só começou em 2019. Se fosse revisão, de qualquer modo, como você bem colocou, tá? Vai até 2021. Certo? Então ainda tem direito aos últimos 5 anos. Eu não vejo problema também e poderia, inclusive, recorrer direto na via judicial. Tem que ver se vale a pena recorrer na via administrativa, porque tem coisa que realmente vale a pena fazer um recurso administrativo. Sim. Mas tem coisa que não. E o que o Supremo decidiu é que a gente precisa requerer, e não que a gente precisa esgotar as vias administrativas. Então, se você requereu e demorou muito para responder, ou se você requereu e já foi negado o benefício, a revisão, seja lá o quê, você pode ir, então, à via judicial para discutir, terminar a discussão ali, quem sabe já resolver, né, a questão toda. Inclusive, só para fazer uma breve complementação, eu particularmente entendo, e temos precedentes aí no TRF4, de que mesmo antes da MP 871, a redação final lá do caput do 103 já permitia, pela interpretação da interrupção. Eu sempre defendi isso. Também. Embora na minoria da jurisprudência. Meu livro dizia isso já desde lá no começo, que era a interrupção do prazo administrativo, era aquele 10 anos a contar do primeiro dia de que tomar conhecimento da decisão indeferitória na via administrativa. Então, quando ele falava da decisão indeferitória na via administrativa, ele não falava especificamente em revisão, enfim, mas ele falava de uma decisão que negava alguma coisa na via administrativa. Então, que você teria um reinício do prazo ali, e daí eu sempre defendi também que era uma interrupção e não uma suspensão. Ou seja, o prazo não voltava a correr só com o que faltava, ele voltava a correr do zero. Por inteiro, né? E aqui a gente teve realmente bastante decisão, ficou mais pacificado esse entendimento, e agora com a MP 871 convertida na lei, né? 13.846, se não me falha a memória, eu acho que ficou pacífico. Agora, nesse ponto da interrupção, ficou mais tranquilo. Eu recebi uma pergunta aqui de qual é o tema do STJ que fala sobre o tempo não... Tempo especial, né? Não, o tempo não analisado. É o 975,
que foi julgado em dezembro, deixa eu ver aqui se eu tenho a data, se eu não me engano, acho que é 11 de dezembro de 2019. Exatamente, 11 de dezembro de 2019 foi julgado o tema 975, que é esse do tempo não analisado na via administrativa, ele foi julgado e foi julgado procedente o recurso do INSS, mas até agora a tese ainda não foi publicada. E essa tese supera o tema 126 da TNU, que dizia que o tempo não analisado na via administrativa que não haveria decadência com relação a ele. Então ele vem reverter essa decisão, mas como a tese ainda não foi publicada, e as decisões do STJ, elas eram, os julgamentos não eram filmados, né? Até são filmados internos, mas não são repassados. Então, como ainda não houve a publicação, o acompanhamento do que ficou efetivamente decidido fica mais difícil, até porque não se estabeleceu a tese de forma muito clara na decisão daquele dia. Então, a gente está aguardando. Foi o voto divergente, se eu não me engano, que ganhou do ministro Herman Benjamin. Ele é que vai ser o relator, até onde eu sei, da tese vencedora, que é, então, a aplicação da decadência para os tempos, períodos e direitos não analisados na via administrativa. Isso vem fulminar bastante da tese da questão da não aplicação da decadência nos benefícios, principalmente quando a gente traz alguma coisa, tempo especial, documento, né? O que a gente daí vai ter que focar muito talvez na questão de ações trabalhistas ou documentos que tenham sido produzidos de forma muito recente. Não é um documento antigo, mas talvez um documento novo. Talvez isso de alguma forma possa trazer uma nova discussão aí no tema. Sem dúvida. E é interessante, tá? Só já que você falou na questão da sentença trabalhista, tem uma linha de entendimento, em primeiro momento, apenas aí na quarta região, que é bem interessante, mas eu diria que faça um pouco a barra. Mas, enfim, como é favorável ao segurado, a gente deixa, e eu estou espalhando para que alcance outros locais também, que é o seguinte, tem entendimento pacífico, especialmente no âmbito do TRF4, né, não muito nos juizados, entendendo que o ajuizamento de uma ação trabalhista, por analogia, suspenderia a prescrição contra o INSS. Ou seja, vamos imaginar que levou 10, 15 anos na ação trabalhista. Durante esses 15 anos não ocorreu prescrição contra o INSS, embora ele não tenha sido parte no processo. Então permite aí que se receba 10, 15, 20 anos de atrasado, tá? Ele entendendo o seguinte, olha, em que pese o INSS não ter sido parte do processo, mas foi o próprio Estado, a Justiça do Trabalho que demorou, o segurado não pode ser penalizado. Portanto, por analogia, concluo que não houve prescrição correndo enquanto a ação trabalhista tramitava. E aí permite cobrar aí muito mais do que 5 anos, né? Porque a gente tem que aprender, eu tenho levantado muito isso também, a contar a prescrição quinquenal. Prescrição quinquenal não quer dizer necessariamente 5 anos, porque são 5 anos que você ficou parado. De repente você recorreu na via administrativa e o processo levou 5, 6 anos, não entram esses 5, 6 anos no 5 da prescrição quinquenal, porque, enfim, a responsabilidade não estava com você. Só que as pessoas não têm se atentado. Então, fique-se bem isso aí, né? A prescrição quinquenal não se resume a 5 anos. Mas, perdão, por favor. Não, até porque a prescrição e a decadência são institutos diretamente relacionados ao tempo e, a meu ver, e nos fundamentos que me parecem mais gritantes desses institutos, a inércia do titular. Porque o titular que não ficou inerte, ele não pode ser penalizado com a perda do direito, seja a perda da revisão, seja a perda dos atrasados, né? A prescrição e a decadência tem a ver muito com a inércia. Quem não ficou inerte, a meu ver, não pode ser penalizado. Quem estava esperando uma decisão que foi prejudicado pelo empregador, agora vai ser prejudicado pelo INSS, ele é que não pode ser prejudicado. Aqui temos uma pergunta. Perfeito, essa é a linha que tem batido, que tem prevalecido. Rodrigo Contreras. No caso de revisão por enquadramento profissional antes de 95, ocorreria a decadência? Se for de uma aposentadoria concedida, o que o STJ tem entendido agora, né, nessas decisões do último semestre de 2019, é que meio que aplica a decadência para tudo, né, Malcolm? A linha que eles têm adotado é assim, não tinha documento, isso sequer foi analisado na via administrativa, vamos supor que não aparecia o tipo de atividade dele na carteira, e depois, agora que ele vem trazer essas comprovações, o STJ agora, com o julgamento desse 975, do tema 975, ele vem ampliar, a meu ver, hipóteses de aplicação de decadência que a jurisprudência
inclusive a própria TNU vinha ressalvando. O TRF da quarta, né? A gente tinha uma corrente mais favorável ao segurado nesses casos, mas no momento, se faz mais de 10 anos do primeiro dia, do primeiro mês seguinte ao primeiro pagamento, né? Ou da data ali de indeferimento, de alguma revisão, pode sim se aplicar. O que agora a gente tem que olhar com cuidado é o que o 103 agora tem duas hipóteses de contagem do prazo de 10 anos, duas hipóteses expressas, uma que tem a ver com o pagamento e a outra que tem a ver com a decisão administrativa. E talvez ele consiga se salvar nisso. Será que ele não pediu nenhuma revisão administrativa que possa ter interrompido o prazo, né? Será que ele não consegue se salvar em alguma outra hipótese? Porque não é o tipo de revisão ali, o enquadramento profissional em si, mas o fato de ele ou ter tido uma decisão administrativa ou ter tido um pagamento nas formas de contagem ali do caput do 103, né, Malcolm? Isso, eu até levantaria o seguinte também, porque é interessante saber a origem da concessão. Porque se a concessão, por exemplo, foi judicial, a gente tem uma nova data desse prazo de 10 anos, ou seja, do trânsito em julgado, no mínimo. Então, de repente, você está 10 anos litigando, tá? Só conseguiu depois de 10 anos na justiça. Então, embora você tenha o benefício remonte a 10 anos atrás, mas como é que você poderia pedir a revisão de algo que você não tinha certeza que era seu ainda? Então, quando a origem for judicial, o prazo de 10 anos deve ser modulado também. Nós tínhamos uma condição sine qua non. Havia uma causa suspensiva do início da prescrição, da decadência, perdão, qual seja você ter a certeza do benefício. Então, se porventura se tratar de um benefício com origem judicial, na minha concepção, o prazo de 10 anos só vai contar do trânsito em julgado, indiferente a DIB ser lá atrás. Então, nunca concluam pela ultrapassagem do prazo decadencial apenas com informação do incidente. Verifiquem a origem do benefício, verifiquem o SCRE, que pode ser que tenha levado 1, 2, 3 anos para o benefício ser concedido, a pessoa só conseguir mais à frente. Né? Por favor, não contem da DIB, né? Porque em hipótese nenhuma é da DIB. Na pior das hipóteses, é do primeiro dia do mês seguinte ao primeiro pagamento. Então, e muitas vezes, veja hoje, a gente tem gente que pediu em dezembro, em setembro do ano passado e ainda não começou a receber o benefício. Então, pensa se você vai contar da DIB, que vai ser setembro, você perdeu aí 7, 8, 9 meses, talvez que seja o suficiente para você enquadrar esse segurado. E um cuidado, porque eu já vi sentença determinando isso, contando da DIB, da data do início do benefício ou da DER, que não é a data efetiva, não é nem a data da decisão e também não é a data do mês seguinte ao primeiro pagamento, né? Então, tomar bastante cuidado na forma de contagem. Malcolm, eu tô vendo aqui que a gente está chegando no finalzinho, passou rápido, né? Que pena. A gente vai falando. Mas foi muito bom, assim, eu quero te agradecer muito por ter aceito o convite, por ter aceitado participar e por vir dividir, compartilhar com a gente aqui todo esse teu conhecimento na área de prescrição e decadência. São dois temas que eu adoro também. Eu também escrevi um livro sobre, que foi, na verdade, a publicação da minha monografia de pós-graduação. E eu acho que é um tema que a gente vai ver crescer muito o debate nesses próximos anos em razão do que aconteceu em 2019 e de tudo que vai vir ser aplicado agora. Marcos, se você quiser se despedir, fica à vontade. Então tá, Jó. Só queria agradecer também o convite, é um prazer enorme, uma honra. E eu conheci seu livro, na época era o único que tinha sobre o tema. Eu estudei com ele, estudei sobre ele também para escrever o meu. Depois é que surgiram outros, mas na época, 2014, só tinha o seu, se não me engano, de 2013, se não me falha a memória. Você escreveu esse livro. Eu publiquei, acho que foi em 2009, a primeira edição. Então eu acho que eu tinha uma mais recente, tá? Isso. Mas parabéns pelo livro, eu comecei a estudar por lá, eu lembro do seu livro até, e foi bastante útil. E me coloca à disposição, prazer enorme estar aqui com você, é um tema que eu gosto muito de falar, mas infelizmente são poucas as pessoas que se dispõem a tratar, né? Então é até bom saber de estar aqui discutindo com você, que foi quem me estimulou, me incentivou bastante lá em 2014 a escrever esse livro, e me coloca à disposição, agradeço a atenção de todos, espero que a gente tenha repassado algo útil aí, para que os colegas possam salvaguardar o direito dos segurados diante de tantas mazelas que a gente tem enfrentado nos últimos tempos, tá bom? Muito obrigado e estamos juntos, seguimos juntos, estou à disposição para outras oportunidades também. Obrigada, viu, Malcolm? Adorei suas teses, prescrição e decadência é bom porque a gente está sempre criando tese nova também, né? É um tema bem desafiante. Muito, muito obrigada, viu? Muito obrigada para todos que ficaram com a gente até agora também.
Fiquem bem, muita saúde para vocês e até uma próxima vez. Malcolm, a gente vai marcar outras Amém. vezes. Um beijo para Tá, vocês, joia. Conte até a comigo. Beijo. próxima. Até, Tchau. se Deus quiser. Tudo de bom.